Fanáticos, como é que vocês estão? Para nós é um privilégio, uma honra muito grande te receber aqui em mais um Pó de Pedra. Saulinho, vamos usar sempre essa câmera aqui hoje, vamos dar um gás nessa câmera aqui, porque hoje nós estamos com um programa mais do que especial. Nós estamos com o Pó de Pedra Música rodando aí. O Pó de Pedra Música, você sabe, é o nosso programa das terças-feiras, que nós trago aqui personagens, artistas, atores do cenário musical de Cachoeiro, do Espírito Santo, do Brasil e da região. E a gente tem sido bem sucedido aqui. Se você olhar o nosso cardápio aí de entrevistados, aí de parceiros, nós estamos cada dia mais e mais aqui trazendo pessoas relevantes, pessoas que contribuem para a cultura sul-capixaba e brasileira. E hoje o tema é música brasileira. Com esse cara mais do que especial do cabelo platinado aqui, o nosso querido Flávio Marão. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Estamos à vontade para bater aquele papo. Olha só, levanta um pouquinho aqui o microfone, Flavão. Isso, boa. Olha só, o Flávio a gente tem aqui um fato inusitado. O primeiro artista do Pó de Pedra Música que a gente gravou foi com o Flávio Marão. Só que a gente gravou com o Flávio Marão, era mais de meia-noite. O Flávio tinha passado o dia inteiro rodando o Espírito Santo inteiro, gravando. Aí ele veio aqui, tadinho, com boa vontade, meteu um óculos escuro e nós gravamos o programa, Saulinho. Você não tava com a gente ainda não. E gravamos e o Flávio tava zen pra caramba. Tinha hora que ele dava umas... Uma moscada. Ele dobrava o pescoço assim. Vai ficar pra posteridade, assim, né? Vai ver um dia, daqui a 10 anos você solta esse podcast. Depois nós vamos soltar os cortes lá, cara. Flávio Barão, ele não tava na manguaça, não. Ele tava bem, mas tava cansado pra caramba. Quebrado. Tava cansado. A gente tava o dia inteiro gravando clipe, cara. Da música nova, que hoje nós podemos falar dela aqui, né? Falar. Na época a gente não podia falar da música porque ele tava gravando, ia lançar ainda. É verdade. Aí ele falou, não, Bruno, depois a gente volta. Eu falei, não. Aí eu liguei, Flávio, depois a gente grava outro, cara, que você tava muito ruim. Assim, É verdade. Flávio, pô, obrigado mais uma vez por você estar aqui, cara. Que isso, e da vez que você gravou pra hoje, cara, o programa deu um salto muito grande, tanto em audiência quanto em relevância pro setor. Hoje nós já tivemos aí na Marmomac São Paulo, fizemos um trabalho gigante lá. Pô. Nós também trago aqui, montamos os quadros, né? O Pó de Pedra Música, o Pó de Pedra Jurídico, enfim, cada dia da semana tem um pod diferente. Mas qual que é o nosso objetivo? Falar do mercado da pedra de uma maneira mais leve, né? Levar um pouco de leveza para o cenário da pedra. E também falar de música, né, cara? Porque no final das contas, ninguém vive sem música, né, Flávio? É arte, né, cara? E a arte também tá nas rochas ornamentais, a gente, né? Artisticamente, né, as pessoas que trabalham arte nas rochas também, né? Isso é muito legal, tem tudo a ver. Flávio, fala um pouquinho da sua carreira para quem não te conhece aqui. Imagina que tem uma galera que não te conhece aqui. Da onde saiu o Flávio Marão e, por consequência, o Projeto Feijoada. Como é que nasceu essa brincadeira aí? Tentando resumir aqui, porque é difícil, são muitos capítulos para contar toda uma história, né? Que é longa. Mas nós temos tempo, fica à vontade. Tem tempo? Então tá bom. Vamos lá. Não, fica à vontade, cara. Isso aqui é um bate-papo. Cara, não precisa falar nada correndo, não. Eu comecei assim, na música, tem bastante tempo, acho que desde os meus 15 anos, 16 anos, tinha uma bandinha chamada Skate na Mente, com os amigos aqui de Cachoeira, era rock and roll, começou nessa onda. Aí eu fui conhecendo outros artistas, né? Eu fui ouvindo outras coisas, fui me interessando, aprendendo a tocar um violão, esse tipo de coisa. Depois que eu saí dessas bandas de rock, eu comecei eu me afundei nos discos de vinil do meu pai, e aí ali eu obtive um grande conhecimento ali, né, cara? Foi ali que você ouvia? Eu já escutava isso em casa, só que eu não dava muita importância, porque a gente, né, eu queria ouvir outras coisas. Eu tava no onda do rock and roll. E aí meu pai já tinha essa parada dentro da minha família de escutar sempre coisas boas, né, cara? E o que você chama de coisa boa? A galera da MPB, galera até do jazz também. Então eu tive essa escola, né? Samba raiz e tal. E aí eu me afundei nesses discos de vinil e a partir dali eu comecei a melhorar o meu vocabulário da escrita e aí comecei a querer, a gostar de escrever coisas. Até que eu consegui
ter um êxito aí em algumas coisas que eu escrevi. Eu fui finalista do festival Vitória em Canto, fui finalista do festival de Vila Velha, festival de marchinhas carnavalescas, Prêmio Sérgio Sampaio. Fui 2 vezes finalista do Festival Nacional da Canção, que é aquele que acontece em Minas Gerais. E aí eu fui participando desses festivais com intérpretes que eu não saía do meu quarto, eu só cantava para mim dentro do meu quarto, tinha uma vergonha danada. E aí fui ganhando isso aí. A partir desse momento eu também já tocava percussão. Então Você é percussionista, então, seu instrumento de origem. Isso aí. Antes de tocar violão, eu tocava percussão. Toquei percussão pra uma galera em Vitória. Toquei em vários grupos. E principalmente de reggae, né? Na época que o reggae era forte. Em Vitória era a ilha do reggae, né? Tinha a terça reggae lá na Curva da Jurema, que era muito famosa. Tinha a Quinta Jazz. O Nat Roots, essas grandes bandas de reggae, todas queriam tocar em Vitória. Ali na Curva da Jurema. Porque era um cenário, né? Se formou um cenário, né? Se formou um cenário forte. Por causa da galera também lá do Casaca lá também? Não, eu não sei, cara. Ali a Vitória sempre teve uma ligação forte com reggae e com forró pé de serra. Não, forró pé de serra dá pra entender, que você tem lá em Itaúnas, lá em cima, né? Lá em Itaúnas eu não sei, eu acho que por esse movimento da terça reggae foi se alastrando isso no Brasil. Então todo mundo, na época que o Nat Roots queria vir tocar aqui, era fitinha cassete, eu lembro. Porra, tô ligado. Entendeu? Então, tipo assim, os caras, eles sabem que eu fui na turnê até de despedida, eles falaram, né? Que é o início, né? Então, dessa época eu era percussionista. Que aí percussão depois, você tocava? Tudo tocava ou tudo, você... tudo não instrumentos de samba, né? Não tinha ligação com samba e pagode. Era timbal, era tambor de congado, tambor de congo, congas. Eu tinha um set de percussão, era até grande. Até. Nossa, meu carro vivia com um banco tombado. Você não tem nada, não? Você não tem nada eu vendi lá, não? tudo, cara. Sai de sacanagem. Vendi tudo. Eu tenho umas músicas aí que eu sou doido pra botar percussão e eu não consigo. Na época eu vendi tudo, era muita coisa. Eu via com um banco tombado de carro cheio de percussão. O cara aqui de Cachoeiro que eu tento marcar com ele e não consigo é o Vantuil. Lembra de Vantuil? Vantuil é um grande, excelente baterista. Tá parado também, velho. Nossa, cara. Aí depois dessa época aí, eu comecei, eu tava tocando violão, participando dos festivais e tal, aí eu vinha pra Cachoeira de vez em quando, e quando eu chegava aqui, eu já tava em contato, já tocava pra mim, né, dentro do meu quarto, muitas músicas, tinha um songbook do Djavan, do Gil, do Jorge Ben, eu sabia tudo. Hoje em dia eu sei mais nada, né? Esqueci tudo. Eu sabia tocar todas as músicas do songbook dos caras. Aí os meus amigos falaram assim, pode pegar o violão e uma percussãozinha lá no carro? Eles sabiam que eu já tava, a gente começava a tomar começava a ficar alegrinho. Pode pegar lá no carro? Falar, pode, pega lá. Aí jogava o violão na minha mão e eu começava a tocar no barzinho, descontraído. E aí a gente começou lá num barzinho chamado Campus 3, que é aqui perto da faculdade. E esse barzinho era muito pequenininho, do tamanho, cara, metade disso aqui a gente tá falando aqui, daquela câmera pra cá. É muito pequenininho mesmo. E por lá de fora, a calçada. Então a gente começava a tocar ali por lá de dentro com uma caixa de som, um microfone e cada um com os instrumentos malucos na mão. Só que aquilo foi virando, foi enchendo de gente, a gente foi fazendo uma semana ou outra, passava, umas 2 semanas fazia de novo. Aquilo foi enchendo, que teve um dia que tava muito lotadão. Eu falei, rapaz, isso aqui parece um... Aí, qual o nome da banda? Aí eu falava assim, rapaz, isso aqui não é banda, né? É um projeto de banda, né? Para começar, isso aqui não é uma banda, é um projeto. E parece uma feijoada, um troço maluco, vocês parece que estão tocando para uma feijoada. Aí começou. São um projeto de uma feijoada, projeto de feijoada. Aí ficou esse nome. Não era para ser nome de banda. Tanto é que não é um nome meio incomum, né? Era para ser uma brincadeira. Tanto é que todo mundo pergunta cadê a feijoada, né? Do projeto feijoada. Vai ter a feijoada? Não. Nunca tem, né? Nunca tem. Mas enfim. Aí teve um camarada chamado Ronaldo Cobb que tinha um pagode do Ronaldo em Cachoeira. Rapaz, esse Ronaldo é das antigas. Você lembra disso? Ele tá em Cachoeira ainda? Tá em Cachoeira. Tinha o pagode do Ronaldo. Aqui, Ronaldo que organizava os pagodes lotados em Cachoeira. E aí ele foi lá um dia. Viu aquele... Deve ter visto aquele monte de gente. Falou, rapaz, esses moleques estão fazendo um barulho, hein? Aí ele me convidou para tocar no intervalo de um show do Krigor que ele ia fazer lá no Jaraguá. Não esqueço até hoje. Nunca mais vou esquecer isso, né? O início. E aí ele deu essa oportunidade. E aí foi ali que começou. E era engraçado o início, que a gente falava assim...
Aí o cara fala assim, o que você precisa pra tocar? Qual o mapa de palco, o raio? Eu falava, rapaz, você só me dá uma tomada. Me dá uma tomada. Me dá uma tomada? Como assim? O mapa de palco era me dar uma tomada. Me dá uma tomada. A gente levava nossas cadeiras, a gente tinha nossas mesas, a gente tinha nossas caixas de som, a gente tinha tudo. Fazia o pagode inteiro. E a gente tocava só no chão. Não, mas no palco... Eu falei, não, no palco não toco no palco. Só toco se for no chão. Tinha essa. Eu fiquei anos com essa marra aí, cara. Foi muito engraçado. Você queria tocar no chão? Eu queria tocar no chão, só perto da galera. E aí foi, a gente teve muito êxito, que a gente tocou bastante, cara, nessa época. Nossa Senhora. Nós estamos falando nisso dos anos 2000, né? Estamos falando aí por aí. E aí, cara, beleza. Você tocava o que nessa época aí? Tocava MPB, né? Nessa época, na banda... Não, nesse movimento que começou, você contou aí, veio o movimento de skate e tal, agora já tá tocando com a galera, e já era pagode já ou tocava de tudo? Não, eu tocava de tudo, cara, mas assim, era engraçado, porque era até uma outra vertente dentro do samba. A gente tocava uma coisa de samba raiz e fazia versões de música brasileira em samba, então tinha essa onda. Até o saxofonista nosso, o Cris Ribeiro, falava assim... tira essa música aqui que era mais da moda. Depois ele virava e falava assim, esquece, vai na sua onda aí que tá melhor, vai na sua onda. E eu tinha uma onda assim até um pouco individualista, eu falava assim, eu só toco o que eu gosto, só vou tocar o que eu gosto, quem quiser vem ver. A gente não tinha esse perfil de estourar, de vir comercialmente vendendo um produto, não tinha isso. Então eu tocava o que eu queria, falava, quem quiser vem, quem quiser vem. Não quiser, eu vou tocar isso aqui. Vou tocar Cartola, vou tocar Paulinho da Viola. E aí tocava. Fazia umas versões também de música brasileira, de Gil, de Caetano. Essa época aí, cara, tava muito em voga também a parada do samba rock, né? Tinha umas bandinhas no cenário nacional. Depois dessa época, depois do nosso início, depois de uns anos, que começou a vir e o sambô, na época que virou esse mercado. Na época eles entraram em novela, não sei o que lá... E na época que eu vi o sambô, aí eu vi eles tocando na mesinha no YouTube, aí eu falei assim, rapaz, esse cara toca igual a gente, né? Eu falei assim, foi engraçado. Eu encontrei depois o Sam, a gente fez abertura, chegou a fazer abertura de sambô, umas 4, a gente tocou junto umas 4 vezes já, naquela época. Uhum. E aí eu falei, eu contei essa história pra ele, falei, rapaz, olha só, esses caras tocam igual a gente, em volta de uma mesinha, no chão... Eles também estavam na luta já tem tempo e a gente também, só que a gente nunca tinha visto o produto do outro. Eu nunca tinha visto, eles também não sabiam da nossa existência, né? São mas Paulo. Aí, nessa fase você já tava com uma banda top, né, velho? A gente já tava tocando bastante. Era boa, os músicos bons. E a gente tinha uma formação interessante, né? Que era a guitarra. Então, na época, ninguém usava guitarra. Guitarra com distorção no negócio, um saxofone, que era um mini saxofone que Cris levava, que era engraçado. E não tinha esse tipo de formação na rodinha de samba, entendeu? E também não se tocava assim, esses caras vão tocar o que eles querem, é isso aí mesmo? Pode pedir música não ou não? Eles tocam o que a gente quer. E tinha essa onda, cara. Mas aí, Flávio, dali pra frente, aonde você entende que foi o boom? Porque, tipo assim, vocês tocaram em vários lugares do Brasil e até fizeram turnê internacional, não foi isso? Tocamos. Como é que foi isso? Conta pra galera aí que não conhece o Projeto Feijoada do Flávio Maron. Essa parada da turnê internacional foi que o seguinte, existia uma empresa, uma instituição que estava fazendo um intercâmbio Brasil-França. E aí eles queriam material de bandas que tocavam música brasileira. Já tinha vários artistas, do cara do Baião, o fulano que fazia uma mistura de não sei o que lá. Já tinha esses artistas, parece que faltava essa galera que fazia uma música brasileira autêntica, que tinha música autoral também, e que fazia uma música interessante, diferenciada, que tinha um balanço do Brasil. E aí a gente passou nessa peneira aí e fomos selecionados para tocar em 3 festivais na França. Desses 3 festivais, foi aí que eu falei, já que a gente vai lá fazer 3 festivais, eu não vou para lá fazer 3 festivais, eu vou para lá para botar para torar. E aí a gente construiu, através disso, uma mini turnê, que a gente ficou 32 dias lá e fizemos 18 shows. Aí foi loucura, mano. Um show atrás do outro. Eu consegui marcar daqui, já mandar mensagem para várias casas de show, amigos que estavam lá, falar, cara, nós vamos estar aí do dia tal, dia tal.
Então a gente já vai estar na cidade, já vai estar em Portugal, já vai estar na França, já vai estar na Itália. Vamos embora, a gente foi fazendo. A gente fez Londres também, foi maneiríssimo, cara. Pô, fizemos várias casas de show, foi marcante a parada mesmo. Chegamos a tocar aqui no Brasil também, através desse negócio de votação de peneira na Concha Acústica de Salvador. Aí fizemos algumas paradas interessantes aqui também, fora do estado. Mas foi muito bom, lançamos DVD, gravamos, né? Nessa época, em 2014, a gente gravou DVD, lançamos em 2015. Essa turnê foi em 2012. Então, eu me lembro que uma das vezes que a gente trocou ideia, eu te fiz uma pergunta sobre a sua visão e o seu pensamento sobre a música capixaba. E você me falou uma coisa que eu gravei e eu queria que você debruçasse sobre o pensamento aí, explanasse melhor. Eu falei, pô, o que você acha da música capixaba? Você falou, Bruno, eu acho que não existe música capixaba, existe música brasileira. Uhum. É por aí mesmo? Eu acho que estigmatizou, né? E você estigmatizar, colocar isso numa prateleira estadual, é até bonito, cara, falar assim, né, que é uma música genuína, capixaba, mas isso ao mesmo tempo prejudica um pouco, eu acho. A música brasileira, né? Você vai falar que o pagode é carioca? Não, o pagode tá no Brasil inteiro, né? Exatamente. Lógico que tem regiões, mesmo que ele seja de lá, que ele nasceu lá, que ele toca mais lá, que ele tem profissionais de lá, mas, por exemplo, samba tem no Brasil inteiro, né? Uhum. Cada qual o seu modo, cada um com sua cultura, mas são peculiaridades, mas é do território nacional, né? É do nacional. Eu acho que essa parada do capixaba, ele coloca na prateleira que às vezes um pouco prejudica. Mas você se destacou no mercado musical, no mercado fonográfico, no mercado audiovisual, né, sonoro, no momento em que, coincidentemente ou não, as bandas capixabas que tocavam o casaca, né, o ritmo, aí, o estilo, a música cultural casaca estava em evidência. Você acha que isso está correlacionado ou não tem nada a ver? Não, acho que sim. Nessa época teve o boom da música capixaba, né, que eles tocavam na rádio. Na verdade, o top 10 das rádios do Espírito Santo, 3 eram do casaca, depois vinha 2 do Macucos, um do Dança Negra, um do Javarrude, era só artista capixaba. E a galera consumia isso. Artistas capixaba, a galera do Espírito Santo consumia os artistas. Isso também impulsionado pela mídia. Eu acho que hoje em dia, por que hoje acabou, foi aquela época... Eu já tô entrando em outro assunto, não, mas né? pode falar, fica à vontade. Mas eu acho interessante porque, tipo assim, porque a gente fica analisando, né? Tentando colocar um pingo no i, né? Tipo assim, por que hoje em dia, por que foi um boom aquela época? Nossa, casaca fez tanto sucesso, Macucos, e agora esfriou isso. Por que ninguém fez mais sucesso? Cara, eu acho que um pouco da mídia capixaba também, da própria mídia do Espírito Santo, que na época comprava muito a briga dos artistas, então eles tocavam mesmo na rádio, e também teve era rádio, até o jornal também tinha pautas voltadas para a arte do Espírito Santo. Pô, era forte, né? O calendário forte. cultural, por exemplo. A galera às vezes esperava pra ver, pô, deixa eu ver o que eu vou fazer final de semana aqui. Esperava vir um calendário. Hoje não tem essa cultura mais, né, velho? Não tem, cara. Pulverizou demais. E a mídia também, cara, deixou um pouco de lado isso, eu acho. Não deu como prioridade. Porque você tem que martelar, mano. A verdade é essa. Né? Hoje tudo é martelar, tem que martelar. E também eu vou colocar, assim... um pouco desse negócio que esfriou essa onda da capixaba, na culpa também de não é culpa, né? Não é culpa de ninguém, é que hoje nichou muitas coisas. Hoje tem os nichos. Perfeito. Tem a galera que curte o hip hop, tem a galera que curte o reggae, tem a galera, então cada um tá buscando o seu nicho. Então acaba que antigamente o que era muito empurrado para a massa, hoje a galera não consome. Então, por isso que eu falo, a gente vem de teoria. Pode ser que a mídia queira martelar a música capixaba e as pessoas não vão querer receber aquilo tudo de uma vez só. O cara que consome hip hop, não. Pô, todo dia tá saindo no jornal esse cara aqui, eu não quero ver. Eu quero ver notícias. Vai acabar surtindo um efeito contrário. Pode ser. Às vezes eu tô falando uma besteira aqui, porque realmente, às vezes a gente tá vindo de teorias, né? Eu tô contando uma possibilidade. Mas talvez o cara vai receber aquele monte de informação e falar, cara, eu quero só ouvir notícia do meu artista rap.
entendeu? Meu artista do trap. Então, não quero saber dessa galera do forró. Então, tipo assim, tem que... Hoje em dia é difícil você dar uma opinião até em cima disso aí. Por isso que tem que ser feito trabalhos. Eu acho que você tem que trabalhar no seu nicho. Hoje, a gente ataca pra galera que gosta da gente, da nossa base de fãs, tenta ampliar, né, as pessoas ali ao redor do samba, do pagode. A gente tenta chegar nessa galera com o nosso som. Não adianta eu querer forçar a galera do trap a consumir o meu material. Eles vão vir através de outros, uma escuta que eles querem, por vontade própria. Então, tem muito isso também, os nichos hoje. Mas Flávio, lógico também que tudo tem seu momento também, né? Igual, por exemplo, a gente viveu... Você toca pagode hoje. Por mais bem recebido que seja uma música atemporal, mas a gente sabe que os anos 90... Desculpa aí. Os anos 90 foram um período de... Que o consumo do pagode era diferenciado, concorda? Sim. Né? Da mesma forma que... Desculpa aí, gente. Tem um pigarrozinho aqui. Da mesma forma... Consegue uma aguinha pra mim, fazendo favor? Fazendo favor. Da mesma forma que... perdi até o raciocínio aqui. Da mesma forma que o sertanejo mais original, né, o sertanejo ali que veio depois da música caipira, porque tinha a música caipira da viola lá de baixo, eu não vou saber o nome que eu não acompanho o cenário, mas José Henrique Milionário lá de trás, que fazia aquele sertanejão tipo Guarana, aí depois veio o sertanejo ali do Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, aqueles 4 amigos lá, né, Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó, Daniel lá e o que faleceu, e a galera ali, os 4 amigos ali. E depois veio o sertanejo universitário, já modernizou um pouco mais. A música do sertanejo permaneceu, mas numa tonalidade diferente. Mas hoje em dia, o pagode está aí, ele não vai parar. Mas é um outro momento também do consumo musical. Tipo assim, tem um momento que você extrai a maior produtividade do artista, correto? Sim. É um momento que todas as luas estão alinhadas lá. Tipo assim, o cara tá produzindo pra caramba, a mente do cara tá produzindo, o cara tá com garra pra poder fazer um monte de show na semana e tal, fica fora de casa, o cara viaja, o cara tá falando com o produtor certo, tá no time certo na televisão. E aí, igual você pega um cara assim, de Djavan, né? Djavan. Pô, não tem quem não possa considerar que Djavan é um ícone. É um cara único na música popular brasileira. As músicas deles são atemporais, estão aí até hoje. Mais ou menos ouvidas. Mas hoje você vai pegar Djavan, tá gravando um negócio. O cara não tá com aquela pegada mais. O cara não tá no holofote mais porque aquele tempo produtivo dele passou. Você acha que tem um pouco disso também? Naquele momento ali, os arranjos estavam mostrando, pô, agora é a hora da música capixaba, ou da casaca ali, da música. E hoje a galera já não tá produzindo tanto assim, já não tá na mesma pegada. Você acha que é o público ou é o artista? Rapaz, é difícil. Eu entendi tudo que você falou. Eu acho difícil opinar, né? Porque talvez se tivesse dando uma importância pro artista, talvez ele estaria produzindo até hoje. Talvez como apagou um pouco o holofote na mídia, ele parou um pouco de produzir. Mas, por exemplo, o Djavan, por exemplo, você citou o exemplo do Djavan. Só para dar um exemplo também. Ele ainda produz e ele produz pro nicho dele. É o que eu tô te falando. O nicho dele tá pulsante. A galera continua, tá consumindo, né? Pra caramba. É os nichos hoje. Que antigamente era tudo na massa. Era uma informação só para todo mundo. Hoje em dia, não. Eu não quero receber informação de X, então eu vou... E até mesmo a gente vai entrar no algoritmo, né? Que é importante você falar isso, cara. O algoritmo começa a te mandar só isso, né? Flavão, a gente fez uma entrevista, o último aqui antes do seu. Entrevistei um brother meu pra caramba. Inclusive, tocou no meu casamento, pra você ter ideia. O Brenier. Esteve aqui com a gente. Brenier eu conheço. Então, o Brenier se especializou... Em lives. Eu conheço. Pô, tem uns caras que ganham 30 pau fazendo live dentro de casa, Alex irmão. Campanha, ele é agenciado por ele. Tem vários. Ele teve aqui, ele é meu brother, pô. Tocou no o pai dele é colega de farda de papai. E eu vou falar pra você, bicho. É um mercado, é um nicho, a galera tá lá, né? É um nicho. Você tá consumindo, eu não, mas tem uma galera consumindo. Tem uma galera consumindo. Tem uma galera consumindo, é o que eu falo.
A gente vai entrar até E pagando, pô. E pagando. Às vezes a gente vai entrar até aqui no assunto do algoritmo, do celular. A gente vai entrar nesse assunto, porque o algoritmo começa a te mandar só isso. E você começa a consumir só isso, só o que você quer. Você nichou, pronto. Agora eu só começo... Eu ouço música clássica, então rock clássico, eu só começo a ver notícia de rock clássico. O meu Spotify começa a me mandar só sugestão de rock clássico. Perfeitamente. Então, cara, isso também não é muito... Eu não acho muito bom isso, porque isso te limita a você conhecer outros ritmos, outros mercados, outros artistas. Mas aí eu vou entrar numa polêmica aqui, cara, mas eu não no sentido de polemizar. Mas a gente tá trocando ideia, vamos conversar. Sim, nós estamos... Por exemplo, a gente veio do governo federal aí, do Bolsonaro, em que ele tinha uma visão sobre cultura, né? Diferente. Eu concordo com a visão dele, sendo música, sabe? Porque eu sou outra pegada, não vivo de música. Minha pegada de música era outra, só pra você saber. Tive banda de casamento, toquei em casamento muitos anos, sax, né? Beleza. O Bolsonaro tinha uma visão de cultura, né? E aí veio o Lula agora e a galera pesado do cenário cultural apoiou o Lula porque acredita nessas leis de incentivo, dentre elas a mais famosa, a mais falada, a tal da Lei Rouanet. Né? Mas não é só Lei Rouanet, não. A gente que é daqui sabe que tem Lei Rubem Braga, tem vários outros programas de incentivo aí. Paulo Gustavo, etc. e tal. Você não acha, que aí é uma pergunta minha pra gente trocar ideia, que no final das contas o mercado tá aí e cabe ao artista ganhar o gol, igual você mesmo falou na sua trajetória, você falou, cara, eu vou tocar o que eu quero e a galera, se quiser, senta aí e ouve. Você não acha que falta essa personalidade do músico também conquistar o espaço dele e às vezes ele fica dependendo, não, pô, mas tem que ter, se não pagar aqui, se o governo não pagar, se não for cachê de prefeitura, enfim, no geral, você não acha que falta isso? Tem gente que, realmente não vou excluir não, mas tem gente que vive nessa função de só vou se tiver esse incentivo, só consigo produzir um disco se eu conseguir passar no edital, mais ou menos isso aqui dizer, né? Assim, essa galera foi um pouco acomodada. E tem essa galera um pouco acomodada. Não, porque a gente está no discurso aqui, você falou muito bem, eu concordo plenamente com você, a questão do nicho. Isso... Eu aprendi, cara, em 2000... Eu nunca vou esquecer, cara. Um amigo meu chamado Tiquim, lá em Vitória, eu morava em Vila Velha, fazia faculdade. Eu tô falando de 2002. A internet não era nem um peido do que é hoje. Nossa. Aí, a gente tava na casa, dormindo já, cara. A gente, os amigos lá e tal, a gente juntava aquele monte de macho lá, ficava dormindo lá no quarto dos moleques lá. Eu, Tiquim, o Xota, irmão dele, Nemis. A gente ficava trocando ideia. Aí teve um dia que Tiquinho falou uma parada comigo. Falei assim, Bruno, qualquer fatia de mercado que você tirar da internet, você está falando de milhões. Em todos os sentidos. Milhões de pessoas, milhões em reais, milhões de tráfego, milhões de visualização. Na época não tinha Instagram, não tinha... Era MSN ainda, a internet estava engatinhando. Era internet de escada. Aí eu falei, mas como assim, Tiquinho? Ele falou, Bruno, se você quiser vender... gelo na internet. Tem milhões de pessoas que querem comprar gelo. Se você quiser vender cortador de unha na internet, tem milhões de pessoas que vão comprar cortador de unha. Qualquer fatia de mercado, se você falar, por exemplo, da música brasileira aí que você toca, no Brasil, na internet, nós temos milhões de pessoas, milhões, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 10. Nosso país tem 250 milhões de pessoas, 220 milhões, né? Pô, pelo menos 100 milhões curtem música brasileira. 50 milhões acompanham o cenário. 10 milhões são aficionados, pelo menos. Você não concorda que de 10 milhões você consegue atingir um público de 3, 4, 5 milhões? Enfim, que seja. Você não consegue enxergar por essa ótica? Tem mercado? Tem. Eu acho que tem muito mercado para todos os nichos. Agora você tem que descobrir o seu nicho. Eu acho que é aquele mesmo assunto. Se você não descobrir seu nicho, você vai estar atirando pulverizado para todo mundo. Não sabe para onde você está atirando no mercado. Entendeu? Se eu toco um tipo de som, eu tenho que descobrir quem é a galera que consome esse meu som para eu chegar neles. Não adianta eu querer chegar nos outros que não escutam. Não adianta. Só que aí a gente vai cair naquele negócio que eu falei que eu não concordo, que é
o algoritmo, vamos botar assim, né? Que ele fica te nichando no pensamento, tudo. Tudo seu vai no algoritmo. Cara, isso não é legal, eu acho. Apesar de eu saber que eu tenho que nichar meu produto, eu não acho legal, porque às vezes as pessoas estão... Cercear o cara, né? Você tá ceifando o cara de estar conhecendo o seu som e se identificar, talvez, com uma letra sua. Só que hoje a internet está ditando isso. Então, infelizmente, a gente está refém disso aí, né? Eu estou dizendo música e qualquer outra área também. Nós estamos refém de algoritmos, de nicho, de internet. E na música não é diferente, entendeu? Isso é muito sério. Existe uma discussão muito séria em torno disso aí. Em torno de... Tem gente que... Como é que é? Parou de usar hashtag, parou de usar para não querer nichar suas coisas. Deixa o produto ir para outras pessoas também. Tem gente que faz isso. Vou entrar em outro assunto até, interessante, mas... que começa a escutar outros tipos de música aleatório. Vou escutar, sei lá, eu não escuto a rocha, mas bota um play no arrocha, bota um play num sertanejo. Por quê? Por Spotify não parar de ficar me mandando a mesma coisa. Isso aí é para assunto também. Para assuntos também no Instagram. Começa a pesquisar uns outros produtos, começa a pesquisar. Tem gente que faz isso. Eu já vi entrevistas de pessoas que fazem isso para a internet não ficar nichando o pensamento das pessoas. A informação, não ficar podando o acesso à informação das pessoas. Mas o problema, Marão, que a gente fica nessa celeuma aí, que você tem razão, tá? Eu não tô tirando nenhum. Mas se a gente for parar para pensar, hoje pelo menos você pode escolher, ou você pode ser nichado, escolher um assunto, um tema que lhe interessa. E há 20, 30 anos atrás, né, que na nossa infância aí, dos anos 90, dos anos 80, início dos anos 2000, que a gente não tinha internet no peso que tem hoje e a gente ficava refém de um nicho maior, de uma comunicação de massa que você não podia ir contra ela. A TV era soberana. Você só comia aquilo que a TV alimentava. Não entendeu o que eu quero dizer? Sim, entendi. Que no final das contas você não ficava nichado também? Também. Fulano é bandido, é vagabundo. Aí não tinha. Se a TV falasse não tinha como que falar era. Que exatamente. Se no programa de TV tocasse fulano de tal, era sucesso. Não, inclusive a gente falou sobre isso. Se o cara quisesse ser famoso no Brasil, só tinha um caminho. Faustão. Se ele não aparecesse no Faustão, não esquece mesmo. Você não é famoso enquanto você não passa no Faustão. É verdade, isso aí. Então, no final das contas só mudou o mecanismo, nós estamos refém do sistema. Refém do mesmo jeito. É a Matrix, pô, nós estamos na Matrix. Mas vamos botar música. É uma discussão filosófica. Não, aí, é filosófica, mas ela é prática também, cara. Olha só, vou te falar uma parada, igual o nosso tema aqui. Você sabe o que eu tô fazendo aqui? Você que tá em casa, você que é da Pedra, que tá me assistindo, o nome do programa chama Pó de Pedra. As empresas que estão aqui são pedra. Por que eu tô falando de música? Justamente por isso. Eu quero alcançar, e se você tá chegando aqui nesse vídeo, através do Flávio Marão, você não conhecia meu canal, o nosso canal aqui, você não conhecia o Pó de Pedra, você tá chegando, deixa um oi aí pra nós, me ajuda a pedir a galera pra levantar. Manda um alô aí. Manda um alô aqui no comentário. Segue o Projeto Feijoada Segue também. o Projeto Feijoada. Na internet aí, @Projeto Feijoada. Isso aí, vamos nichar aí, vamos nichar. Vamos nichar aí, vamos começar a escutar a gente no Spotify. É isso aí. E o que acontece? Por que eu tô falando de música aqui, Flávio? Justamente porque eu quero furar a bolha. Se eu começar um programa aqui, só chamando o empresário do granito, o vendedor do granito, um cara falando de pedra, um geólogo, eu vou continuar falando com a mesma galera. Isso aí. Entendeu? Pronto, o que a gente tá falando tá tudo linkado. Aí, tá tudo linkado. Então, você tá entendendo por que eu tô falando de música? Mas você quer pedra? No futuro próximo, o projeto é novo, pô. Tem 5, 6 meses que nós começamos aqui. Do futuro próximo, a gente vai colocar aqui os links. Nós estamos montando o nosso e-commerce. Aí tem as peças nossas que vão entrar no catálogo nosso de produto. Legal, nós vamos vender na internet. Ó, pega ali pra mim, Saulinho. Pega o elefante lá, se puder. E essa galera aqui comprou a briga. Esse aqui é o Dalpan, que tá com a gente. É máquina. Aí o cara que é empresário, o cara que é marmorista, tá vendo a Dalpan aqui. E vai. Aí daqui a pouco a gente vai fazer a chamada aqui. Vamos apresentar o produto. A gente, por exemplo, esse produto aqui, cara, cuidado. Esse produto aqui é um artesanato de um parceiro nosso. Linda, hein? Ó, por que o Romário Rosa tá ali? Simples, aqui, ó. Ele produz isso aqui, essa pedra. Rapaz. Isso vai estar, não demora, num catálogo nosso.
em que você, dona de casa de qualquer lugar do Brasil, você músico aí, você que acompanha o Flávio Marão de qualquer lugar do Brasil, do exterior, você quer comprar, você vai entrar no nosso site e você vai adquirir esse produto aqui e deixar decorando como tá na nossa casa aqui. A gente tem uma estrutura aqui, sensacional, entendeu? isso aqui. Isso cara. aqui é de pedra, porra, é mármore. Cara, como que o cara faz um trabalho E o mármore, cara, o que nós estamos batendo na fita aqui, Flávio, o mármore, a gente aí filosofando, mas falando de física quântica, de física material, o mármore nada mais é do que uma matéria viva. Cristal, isso aqui é um cristal, é uma matéria viva. Isso aqui não é uma matéria morta, isso aqui está vivo. Isso aqui emite energia. Essa matéria aqui, a Terra, a crosta terrestre, levou milhões de anos para produzir. Ela está aqui com as mesmas propriedades minerais, que ela tinha há milhões de anos. Está aqui, ó. Essa pedra aqui estava numa montanha, ela tomou chuva, ela tomou sol, ela tomou, sabe, intempéries aí da vida, e ela foi extraída, está aqui, mantendo as propriedades dela. Você bota isso aqui na sua... Você bota a mão pra você ver o negócio. Ficou lindo. Ó, lindo, ela não tá lindo, geladinha? Lindo Agora bota a mão aqui. Isso aqui a gente deixou, ó, bota a mão aqui. Ela tá quente, né? Ou, né, na temperatura ambiente. Agora aqui ela tá geladinha. Por que ela tá geladinha? Porque ela interage com a natureza. Ela é um produto da natureza. Então, daqui a pouco a gente vai colocar os links aqui. Não demora, a gente tá construindo esse ecossistema de negócio, entendeu? Daqui a pouco vocês vão fazer um evento, chamar o Projeto PJ pra tocar. Direto. A gente fazer esse intercâmbio. Já tô imaginando aqui já. Essa Incomil aqui, o cara é parceiro nosso. Ele trabalha com usina de beneficiamento. Antigamente, você lembra aqui em Cachoeiro, aonde você ia, você encontrava aquelas lama abrasiva, aquele monte de lama jogado. Hoje quase não existe isso. Empresas como a Incomil tem lá um sistema de tratamento de água, transforma aquilo num resíduo sólido. Isso aí às vezes vai para carga, né? Ou então vai até para fazer tijolos. É reaproveitado, isso não entra na natureza mais, não polui mais. Legal. Então tudo isso, cara, é um ecossistema de negócio que nós estamos fazendo aqui. E a música faz parte disso. Chega na feira agora que vai ter daqui a 2 meses, todo mundo precisa de contratar uma bandinha, precisa de contratar um músico aí para tocar, todo mundo precisa fazer um sozinho. Aonde que tá o músico? O músico tá lá, segurando as pontas, embalando o seu ambiente. Música é vibração, né? Música propicia um ambiente melhor de negócios. Ó, esses dias eu fui contratado, fiquei muito feliz, cara. A Decolores me contratou para tocar sax lá no Dia das Mulheres. E, cara, eu não sabia, nunca tinha entrado na Decolores. Assim, eu tinha entrado há muitos anos atrás. E ver aquela mulherada lá, bicho. Aquelas super profissionais, mães, mulheres, esposas. E as que estão solteiras também, mulher trabalhadeira, meninas estudantes, né, que trabalham, pô, que tocam, ajudam a tocar aquela empresa pra frente lá. Caramba. Pô, é massa demais, cara. Muito música legal. Tá lá, e a música embala o ambiente, entendeu? Quero mandar um beijo aí pra todo mundo lá da Decolores, especial a Tiara, toda a galera lá que me convidou pra estar lá, e as empresas no geral aí que estão sempre me convidando pra estar perto aí. Tudo isso é o ambiente. Aqui, vamos botar música na conversa aí. Bora. Bota uma musicazinha pra gente ouvir aí. Sabe que música eu pensei em tocar aqui? A música que a gente gravou o clipe aqui no dia dessa entrevista maluca que a gente fez aqui, que eu tava dormindo, que não foi pro ar. A entrevista censurada. Ó, gente, eu tenho uma entrevista censurada aqui no Pó de Pedra. Ó, baixa o microfone pra pegar o som do violão e a sua voz. Vai lá. Censurada não, pô. Você tava moço. Se você quiser, eu solto. Aí depois eu vou ficar te zoando aí, você não vem me ver. Solta não. Então, a gente gravou a música Atende Logo, né? Essa música, ela ficou rodando na Gazeta lá durante janeiro, fevereiro todinho. A gente saiu nos portais do Leandro Brito, saímos em vários noticiários e vários portais de Instagram e importantes. Foi muito boa, que ela andou bem no Spotify, no YouTube andou bem, no Spotify andou bem. Então, e agora a gente tá vindo com música nova, né? Mas a gente vai fazer essa que foi gravado o clipe aqui nessa casa aqui. Boa, vambora. Madrugada sem dormir, 5 horas já é logo ali. Minha cabeça tá a milhão.
Te esquecer não vai ser opção. Pensar que eu joguei tudo fora, culpa toda minha. Assumo sozinho, mas tá foda. Ouvir aí pela cidade, cê sente saudade. Se pau ao vivo você volta. Se é pra ligar eu te ligo. Cria coragem, fala comigo. Atende logo, me diz alô. Se tem saudade, existe amor. Um minuto contigo é tudo que eu preciso pra acordar todo dia te enchendo de beijo, abraço e carinho. Atende logo, me diz alô. Se tem saudade, existe amor. Um minuto contigo é tudo que eu preciso pra acordar todo dia te enchendo de beijo, abraço e carinho. Atende logo. Muito bem, Atende galera. logo. Atende logo. Essa aí é a nova música de trabalho? Já tá Essa rodando aí já? tá Já rodando, lançou? Já lançamos. A gente gravou o videoclipe aqui naquele dia. E ela rodou bem, cara. Atende logo, rodou bem. Agora a gente tá com música nova vindo, né? A gente vai lançar agora. Flávio, como é que tá esse circuito de rádio? O rádio continua sendo forte ou diminuiu a importância do rádio? Rapaz, ele perdeu um pouco a força por causa da internet, não teve jeito, né? O digital veio engolindo, mas é importante ainda, você acredita, cara? Tem muita importância o rádio. Precisa. Vou falar que rádio, né? precisa, cara. A gente tem uma dificuldade, né, de entrar nas rádios, a gente que é pequeno, nós não somos um grupo estourado nacionalmente, então a gente tem dificuldade de entrar nas rádios. Só que eu acho que é importante. Agora, né? O que você acha, cara? Você que tá no cenário, aí é uma pergunta que eu tô te fazendo, uma leitura de cenário. Você tem uns caras, por exemplo, uma banda que ela não é uma banda estouradona, mas de vez em quando ela dá umas pancadinhas, a música dela roda. Você tem aquele Jovem Dionísio, por exemplo. Eles lançaram aquela Corda Pedrinho, né? A corda estourou, pô. Estourou. Todo mundo ficou aí, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. Só se falava nessa música. Aí depois os caras sumiram. Sumiram, Aí assim. depois eles lançaram aquela... Você falou que ela vai... Ah, sou bonitinho, nanana. Aí ficou mais 3, 4 meses os caras estouradaço, clipe, entrevista e top 10 do Spotify. De repente os caras somem. Que fenômeno é esse? O que você acha que é isso? Isso aí é a onda agora do Spotify, as músicas são mais descartáveis, né, cara? Vamos... E pra pegar esse gancho aí, brother, porque que aí você já tocou numa palavrinha que... Músicas descartáveis. Você que é músico, velho, você toca, você tá tocando, você compõe, você tá aí lançando. Você tem uma percepção que, pô, tá cada vez mais difícil a gente ter músicas que vão ser... Eternizadas? Sim, eu acho que sim. Por quê? Antigamente, cara, você vê até pelo tempo da música. Antigamente era música de 4 minutos, aí depois diminuiu para 3. Aí você ia gravar no estúdio, o cara falou, essa música pode passar de 2:40, 2 minutos e 40. Aí, rapaz, hoje em dia, se tiver passar de 2 minutos, ninguém ouve mais não. Já. Ninguém ouve mais não. Rapaz, é engraçado, né? A velocidade das coisas, como que passa rápido. O Spotify é o top 10. Se você for lá, todo dia tem uma música diferente no top 10. Então, quer dizer, as músicas já não duram mais como antes, sabe? Mas por qualidade ou porque o mercado tá descartando mesmo? Cara, eu acho que algumas têm até qualidade. Claro que tem aquelas músicas que são feitas só para descartar mesmo, mas eu acredito que tem grandes compositores aí que estão colocando música em alguns artistas que estão fazendo como intérprete. Grandes compositores, Cleitinho Persona, Rodrigo Oliveira, esses caras escrevem muito. E eles têm muita música pesada, boa. Só que, às vezes, não chega no top 10 do Spotify. E, às vezes, quando chega, às vezes é rápido, sabe? Meu Primeiro Beijo, do Rodrigo Oliveira, por exemplo, até que performou bem, que a Glória Groove gravou, é dele. Então, tipo assim, eu acho que tem ficado muito passageiro as coisas, muito rápidas. Pois é, e aí, cara, a galera zoa, né? Por exemplo, a nossa cidade aqui, a gente tem um mestre, um ícone, que é o Roberto Carlos, né? No meio secular, né? No meio tradicional. E tem um cara também que é compositor fera no gospel, que é o Anderson Freire. Não sei se você conhece. Anderson Freire, conheço. Porra, esse cara ganhou um Emmy aí vários anos seguidos. As músicas, Neymar cantando, a galera toda. Sim. Mas beleza, então são 2 compositores. Assim, quando falar de música, esses caras estão na boca do povo do Brasil inteiro.
Mas voltando aqui, pô, aí o nego fica zoando, pô, mais uma vez, Roberto Carlos, final de ano da Globo. Aí o cara vai lá, são tantas emoções e tal, quando eu estou aqui, aí o nego fica zoando, pô, essa mesma música. Velho, 50 anos, 60 anos que esse troço tá rodando, irmão. A música não morre. E emociona. Emociona. E encanta, e envolve. Pô, top, pô. Top você ouvir o Roberto Carlos cantando uma música dessa, com aquela vozinha dele. Pô, o cara tá com quase 90 anos, ou já passou dos 90 anos, não sei. E o cara tá lá firme e forte, cantando as musiquinhas dele. E não tem igual, cara. É difícil chegar nesse nível, né? Sim, o mercado... O mercado não tá deixando a música durar mais, entendeu? Ela tem que ser rápida, passageiro, cara. E estão obrigando os artistas que às vezes não querem isso. Eles querem tocar a música mais vezes, queriam performar, que a música performasse 6 meses, 1 ano, mas não conseguem. A música tem que performar um mês, o cara já tem que vir com outro lançamento. Então, tipo assim, até mesmo os próprios artistas, alguns eu já vi em entrevista, falando, poxa, eu queria que essa música X tivesse durado mais. Mas eu fui obrigado, né? O mercado vai te obrigando a lançar outra. E não deixa a música performar, não deixa a música chegar nas pessoas, tocar mais pessoas. Entendeu? É difícil hoje você ter um sucesso. Por exemplo, o último sucesso do pagode, que eu acho, do samba, que vai durar, que vai eternizar, ai, meu Deus, fugiu o nome da música, mas ergue essa cabeça, mete o pé e vai na festa, Xande de Pilares. Essa música aí, eu acho que a última que eu vi que performou, que vai eternizar. Depois dessa música, eu falei, cara, qual que é a outra? Eu não vi mais, das recentes, né? Das recentes lançadas. Então, tipo assim, é complicado hoje. Mas enfim, Flávio, a gente não pode olhar pro copo meio vazio, né? A gente tem que olhar pro copo bem cheio. E, cara, e se você tá aqui hoje, são quantos anos de carreira, irmão? De feijoada ou total? Se você quiser falar. Só de feijoada são 15 anos. E total? Total uns 20 e poucos anos. Que seja 20 e poucos anos. Os 20 e poucos anos pra não me entregar a minha idade. Esse cabelo platinado aí, meu irmão, já tá entregando tudo, meu irmãozinho. Depois de correr, né? Eu pintei meu cabelo, rapaz. Poxa, meu Então, cabelo é pretinho. Você descoloriu o cabelo. Meu cabelo é pretinho, cara. Inventou moda e tá... Vou ficar falando aqui, não, que uma hora dessa eu vou ser cancelado. Aqui, deixa eu te falar. Mas, cara, a gente criou esse espaço aqui, Flavinho, pra juntar amigos, pra dar visibilidade pro mercado, né, para as nossas empresas da nossa região aqui, para unir pessoas, para falar de projetos financeiros, projetos de grana, projetos que vão atingir níveis estratosféricos aí de visibilidade, de negócio, de grana, de dinheiro. E o que eu tenho para dizer para você, meu irmão? Eu tenho para dizer para você que é o seguinte, cara, eu sou músico, né? Não vivi da música por uma questão de momento também, sou cristão também, toco na igreja até hoje, tenho os meus liderados, a galera lá do ministério que eu amo de paixão, fazer isso que eu faço. Mas eu sou um aficionado, fui professor há muitos anos, dei aula, tem muitos alunos que aprenderam a tocar comigo, estão aí reproduzindo a música. E cara, eu vejo o seguinte, se você está aqui depois de 20 e poucos anos, é sinal de que a sua música tem história, continua impactando, não importa se é uma pessoa, se é 1 milhão de pessoas, se é 100 pessoas, se é 1000 pessoas, se é 500, não importa o número, importa que uma mensagem musical ela não volta vazia. A mensagem ela encontra o destinatário dela, ela encontra. Quantas vezes você que é músico ou você que aprecia música de verdade, você tem uma sensibilidade poética, musical, que você ouviu aquela música, pô, que te arrepiou todinho. Te ajudou em algum momento? Esses dias cheguei em casa lá, deu vontade de ouvir uma música que durante muito tempo eu tive naipe, né, de metaleira. Eu fazia metaleira, né? Uhum. Com a galera, montava naipe e tal. Aí tem um cara, bicho, que marcou muito a minha vida, né? E esse cara, ele tinha uma música lá, um CD chamado God's Able. God's Able. Deus tudo pode, alguma coisa assim. Cara, ele falou, deixa eu ouvir essa música. Velho, na hora que eu botei aquela música,
e começou a tocar. Eu tinha aquele. Agora parou de funcionar lá em casa, mas eu tinha aquele surround lá, aqueles. Pessoal, como é que o pessoal chama? O pessoal bota lá em casa lá. Tem o DVD e tem o surround lá. Esqueci o nome do negócio. Eu também esqueci. Como é que é o nome, Saulinho? Daquele equipamento que se vendeu muito nos anos 2010. Nossa, aquilo vendeu, que virou uma febre. Eu tinha aquilo lá e vai dar um pesão, né, e tal. Rapaz, aquilo me emocionou, comecei a chorar, velho. Mas um choro bom, né? Aquilo tocou na minha alma. Eu falei, cara, que beleza eu estar ouvindo isso, cara. E aí, cara, quantas vezes a gente não é tocado, a música marca um momento da nossa vida, uma trajetória, na hora que você mais precisava, você ouviu aquela canção, isso que é o barato da música, né, velho? Momento feliz, momento triste, momento de dificuldade. Momento marcante, assim momento de vitória, né? Como o olfato, né, que te leva para lugares, né? Quando você sente o cheiro de alguma coisa que te leva para algum lugar, sensações, a música te leva para lugares também. Com certeza. A música te leva, cara, assim como o cheiro das coisas. Então, a música ela tem que estar presente seria um erro se não tivesse a música, né? Já diz não tem como, né, velho? Bom, pessoal, esse tá sendo mais um Pó de Pedra Música, em que nós estamos trazendo aqui Flávio Marão, um cara de mais 20 e poucos anos de mercado. Tem músicas que tocaram aí com você. Qual a música, Flavinho, que mais bombou? Que você fala, Bruno, essa aqui é top 1 da minha carreira. Rapaz, eu acho que foi uma música que não foi lançada, que a gente lançou na pandemia. Toca só um trechinho ali. Nossa senhora, eu não vou saber tocar não, cara. Não, só dá o tom aí, canta ela. Meu Deus do céu. Então canta um trechinho dela aí pra galera. Teve uma outra também do Renato também, que a gente gravou com o Renato Casanova, que é só pensar que tudo vem do jeito que Deus quiser. Essa eu recebi mensagem de algumas pessoas que também tá passando um momento difícil com um familiar, com alguma pessoa aí escuta a música e a música cura. A música tem o poder de cura, tem a né? musicoterapia, né, velho? Não é à toa que existe a musicoterapia, que ela tem o poder de cura. Então, essa música e Tudo Vem, o nome dela. E eu recebi já mensagem de algumas pessoas falando, pô, essa música fez a diferença num momento difícil da minha vida. Isso é maneiro, receber esse tipo de mensagem, né, cara? Vai além do que você imagina, né? Eu tenho essa mesma frase aqui, tenho uma pessoa também que tatuou, já vi. Tem 2 pessoas que já tatuaram essa mesma frase da minha música na pele delas, entendeu? É muito forte isso aí, cara. Muito. Essa é a parte mágica, né? A parte espiritual da música, né, brother? Bom, é isso aí. Flávio Marão, Projeto Feijoada. Considerações finais aí. Vende seu peixe aí. Vamos seguir o Projeto Feijoada, @Projeto Feijoada, acompanhar a nossa agenda, nossos lançamentos. A gente lançou música ano passado, lançamos música no início desse ano, tem música agora que a gente vai lançar agora, nesse mês. E tem um projeto que antes do fim do ano a gente vai lançar, que eu não posso falar ainda, mas é um bloquinho de releituras. E, enfim, acompanha a nossa agenda e estamos aí, circulando no sul do estado, no estado do Espírito Santo, norte, e é só chamar a gente aí que nós estamos aí à disposição para fazer a sua trilha sonora. Muito bem, e você que chegou aqui hoje pela primeira vez, veio ouvir o que Flávio Marão estava falando aqui, a casa é sua, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Siga, comente, compartilhe, interaja com esse conteúdo. Manda pro titio, pro vovô, pro papagaio, pro cachorro, pro gatinho, pro cavalo, pro cabrito. Nosso negócio é viralizar e uma hora vai chegar. Nós não viralizamos, nós estamos com audiência muito top, tá? A gente está com mais de 400 e poucas mil contas alcançadas nos últimos 60 dias. O canal do YouTube está com um número interessante de visualizações aí, crescemos exponencialmente esse mês. Depois eu vou te mostrar o gráfico aqui. Show. Agora, precisamos de você, pô, apoiar e acreditar nesse projeto que está levando Cachoeiro de Itapemirim, o Espírito Santo, o Cenário da Pedra e a música brasileira para todo o Brasil e para o mundo. E a gente se sente muito orgulhoso de estar fazendo e conduzindo esse trabalho. É desafiador, eu estou aqui com as minhas outras coisas para fazer, eu paro e venho aqui com todo o carinho e prazer do mundo. Eu sou o maior beneficiário dessa história aqui, porque às vezes você não assiste todos os episódios, eu gravo todos. Então eu converso com todo mundo, eu dou espaço para todo mundo, eu aprendo com muita gente, faço amizade aqui,
faço conexões, networks importantes, a gente cria projetos aqui, fiz o Pó de Pedra Musical, temos que fazer o Pó de Pedra Musical com você também. Trouxemos aqui, cara, o João Alexandre, talvez você não conheça, mas é um dos maiores violonistas do Brasil. Eu fiz um evento gigante com ele aqui, trouxe ele pra cá. Caramba. E foi um negócio massa, cara. E a gente vai fazendo, reunindo empresários, você que é empreendedor, você que é empresário, você que é profissional liberal, quer conhecer gente nova, quer ampliar o seu network, cola com nós. O Pó de Pedra tá aí criando essas oportunidades e essas alternativas. Flavinho, muito obrigado, viu, irmão? Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todo mundo da equipe aí que me recebeu aí com muito carinho. E estamos à disposição. Só chamar pra gente bater o papo e nós estamos aí. Show! Valeu, galera! Valeu!